Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Miguel Ângelo da Igreja de Cristo Vive, certo? Com o título Jesus é o único Deus, né? Então vamos lá. Aí, opa. Aí, aqui tá meio tortinho. Agora deixa eu ajeitar aqui. Assim, né, amado? Então vamos lá. Era o Deus bendito. Isaías disse maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, rebento de raiz de Jessé, herói. Ele é o cabeça da igreja, ele é a plenitude da divindade. Cristo, amado, nós estamos tratando do único Deus. Não estamos tratando de Alá, não estamos tratando de Gandhi, não estamos tratando de Buda, não estamos tratando de nenhum Aion. Nós estamos tratando do Deus da Bíblia Sagrada. Ele é Jesus, o único. O Senhor, diga glória a Deus. Então ele está falando de novo aqui, né, dos títulos, né? Que ele está falando que Isaías está falando será chamado, mas isso é títulos. Isso são títulos que Isaías está falando, tá certo? Não está falando de nomes, tá certo? Porque Yahushua só tem um nome, que é Yahushua. O pai só tem um nome, que é Yahum. Tá certo? Da mesma forma, né, como eu falei para vocês, que meu nome é Elisete, né, mas eu sou chamada de baixinha, de tampinha, de mionzinho, entendeu? A pequena pigmeia, entendeu? Chaveirinho. Então, isso aí eu sou chamada desses adjetivos. Por quê? Porque eu sou baixinha. Né? Eu tenho 1,45 m, sou bem baixinha, então eu sou chamada desses adjetivos. Mas isso não quer dizer que é meu nome. Mas eu sou chamada assim. Em Isaías, quando fala isso, ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Ele será chamado, mas não é o nome dele. É que as pessoas vão chamar ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só que esse Deus forte, o Pai da eternidade, é porque ele veio revelar o Pai. Não é que ele é o Deus, mas ele veio revelar o Pai. Por quê? Porque o Pai está nele. Mas o Pai não é ele. E ele não é o Pai. Yahushua não é o pai e o pai não é Yahushua, mas o pai está no filho, assim como o filho está no pai. Então eu gostaria de ler aqui para vocês Isaías 11, para vocês verem que o mesmo Isaías que falou que ele será chamado de maravilhoso, olha o que ele vai falar aqui de Yahushua, porque ele aqui vai falar de Yahushua, porque ele veio anunciar a vinda do justo, que é Yahushua. Olha, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Está falando de quem? De Yahushua. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito do Senhor, quem? O Espírito de Yahweh. Repousará sobre quem? Sobre Yahushua. Então vocês vejam, se Yahushua fosse Deus, fosse Yahweh, o Espírito não repousaria nele. Por quê? Porque ele é o próprio Espírito. Então vocês vejam que não bate o que está falando. O Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito de Yahweh, que é um, repousará sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Yahushua. Então vocês vejam que o Espírito repousa sobre Yahushua, o Espírito mora em Yahushua, o Espírito habita em Yahushua, o Espírito está em Yahushua. Mas não quer dizer que o Espírito é Yahushua. Mas o Espírito habita, repousa, está aqui, ó. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito repousará sobre Yahushua. Aí aqui ele vai explicar que o Espírito é esse, que é o Espírito que repousará. Olha, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Tanto é verdade que o Filho aprendeu do Pai. Ele veio revelar o que ele aprendeu do Pai. Tá certo? Ele veio revelar o que ele aprendeu do Pai. Então veja, o Espírito que dá conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor no Senhor. Veja, o Espírito que dá conhecimento. É por isso que na Escritura, a gente já leu, na Escritura, né, em 1 João, dizendo, olha o que diz aqui em 1 João. Vou botar aqui, ó. Que ele está falando do mesmo Espírito, ó, 1 João. Cadê? 1 João 2. Olha. 27. Olha o que diz aqui. É o mesmo Espírito que habita no Filho e habita naquele que crê. Mas sobre vocês, Yahushua tem derramado o seu Espírito. Tá?
Aí aqui está falando, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Tá certo? Então veja bem. Yahushua tem derramado o seu espírito. Enquanto o seu espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeça aos ensinamentos do espírito e continuem unidos com Yahushua. Veja, obedeça ao ensinamento do espírito e continue. Vocês vejam bem, eu vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui assim do 25 para a gente ver ao 27, olha só. E o próprio Yahushua prometeu dar a todos nós, e o que o próprio Yahushua prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Eu estou escrevendo a vocês a respeito do que estão tentando enganá-los. Quem está tentando enganar? Os líderes religiosos. Mas sobre vocês, Yahushua tem derramado o seu espírito. Só que aqui não é Yahushua. Yahushua, ele nos prometeu o Espírito Consolador. Mas quem derrama é o Pai. Tá certo? Tanto que aqui, ó, eles botaram Yahushua. Só que aqui tá, ó, esta promessa que ele fez, que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ele quem? Yahushua, porque Yahushua prometeu a vida eterna. Tá certo? Então veja, isto que acabo de escrever para vocês a respeito do que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Tá certo? Dele quem? A unção que recebeste dele do Pai, porque o Pai que nos enche do Espírito. A gente vai ao Filho, o Filho nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito, porque o Pai que encheu Yahushua do Espírito. Tá certo? Então vocês vejam bem. E aí está dizendo, ó, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas como unção, ou seja, o Espírito, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Veja, aqui da unção estou falando do Espírito. Mas como a unção, o Espírito dele lhe ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro e não falso, permaneça nele, também como ele ensinou a vocês. Ou seja, portanto, obedeça ao ensinamento do Espírito e continuem unidos com Yahushua. Então tem que estar no Pai e no Filho, tem que estar no Espírito, que é o Pai, tem que estar no Filho. É assim que está. Se Yahushua fosse o Pai, estaria dizendo, então, permaneça no Espírito, acabou. Mas não é isso que está dizendo aqui. Aqui eles botaram, permaneçam nele como ele também, como também ela ensinou a vocês. Ela quem aqui está falando da unção. Tá? Só que é do Espírito que está falando. Só que aqui está o mais correto, embora aqui está falando Yahushua, só que quem envia o Espírito é o Pai. Tá? Aqui, ó, deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ver aqui uma coisa. Enviarei o Consolador. Peraí, subirei ao Pai. Ao Pai e enviarei o Consolador. Bíblia. Vamos ver onde é que está escrito. Aqui, ó, vamos aqui, João 16. Peraí, João 16. João 16, qual que é o versículo? Vamos ver aqui. Peraí. Olha, vamos ler aqui. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalize, tá? Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Veja bem, qualquer um que... vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Veja bem, está falando de quem? Dos líderes religiosos.
E isto vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Tá? Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito. O vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Veja, mas por que ele disse que vou-lo enviarei? Porque através da morte dele, ele ressuscitou, que o Espírito veio. Tá certo? Então, ele enviou através da morte dele. E ele ressuscitou, então o Espírito veio. O Pai ressuscitou o Filho. E o Pai que enviou o Consolador, mas enviou através da morte de Yahushua. Porque ele morreu e ressuscitou. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tem muito que vos dizer, mas não o poderei fazer. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, veja, está falando de quem? Quando vier aquele Espírito de verdade, ou seja, que é o próprio Pai, que é o Espírito, ele vos guiará em toda a verdade. Como a gente leu, né? O próprio apóstolo João falou isso também. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele quem? O Espírito da verdade. Você vê, é o mesmo Espírito que habita em Yahushua. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Ele quem? O Espírito da verdade, que é o próprio Pai. Me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns de seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto um pouco? Não sabemos o que diz. Veja, e a Yahushua estava aqui anunciando que ele iria para o Pai, que ele iria morrer e iria para o Pai. Porque ele disse que um pouco não me vereis, porque ele iria morrer. Depois ele viria de novo. Por quê? Porque ele iria ressuscitar e ficaria com os discípulos. E depois não veria mais ele, porque ele iria para o Pai. Mas o Pai enviaria o Consolador, que é o próprio Espírito. Conheceu, pois, Yahushua o que queriam interrogar. Ele disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Veja, aqui ele está dando um exemplo físico para mostrar o espiritual. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Veja, tudo quanto pedis a meu Pai. Se ele fosse o Pai, ele não iria falar isso. Tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Tá? Então vocês vejam bem que ele é um, Pai é outro. Então vamos continuar aqui. Veja, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, sobre Yahushua. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que dá conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor no Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Veja, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados. Por quê? Porque ele julgará conforme ele aprendeu do Pai.
Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Então vocês vejam bem que ele se inspirará no temor do Senhor. Ou seja, Yahushua se inspirará no temor de Yahweh. Então você veja que ele também tem temor, ele se inspirará no temor. Então vocês vejam que ele teme ao Pai, que ele adora o Pai, que ele segue ao Pai. Que ele está no Espírito do Pai. Então ele não é o Pai. O Pai está nele, ele está no Pai. Isso está bem claro na Escritura. Então vamos aqui continuar o que o Michelangelo está falando. Sabe, quando esta revelação veio ao meu coração, eu comecei a experimentar uma classe de paz, de alegria, de saber que eu agora estava me relacionando com quem eu cria e acreditava. Eu não estava me relacionando com São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, a padroeira do Brasil, Aparecida. Esses deuses nunca existiram. Não estão na Bíblia, não existem. Eu só creio no que está na Bíblia. Se está na... Então, ele só crê no que está na Bíblia para poder orientar as pessoas a crerem no que está na Bíblia. Não pode crer no que está no apócrifo, porque eles vão dizer que o apócrifo não é inspirado por Deus, então é do diabo. Não creem no que está na história, porque a Bíblia é um livro de história, mas eles botaram separado como livro religioso para dar respaldo à religião, né? Então vocês podem ver que a história, né, a aula de história, são poucos que gostam de história. Eu mesmo detestava história, não suportava, eu achava um saco. E hoje eu aprendi a amar a história por amor que eu tenho a Yahushua. Então vocês veem que ele está falando que ele crê na Bíblia, mas ele fala que crê na Bíblia para as pessoas crerem na Bíblia e não na Escritura. Tá certo? Porque ele crê na Bíblia, porque ele pode dar os versículos isolados que ele está dando, para poder dar o respaldo da heresia dele, que ele está botando em cima de versículos isolados. E mesmo assim, ele falando no versículo isolado, ele fala que Deus estava em Yahushua, e ao mesmo tempo que ele fala que Deus estava, que é o correto, ele diz que Jesus é Deus, que Cristo é Deus. Então vocês vejam que ele fala o correto, estava, mas ao mesmo tempo ele bota na cabeça da pessoa que é. E que está totalmente contrário do que está na Escritura. Então, por isso que ele diz que crê na Bíblia. Por quê? Porque ele quer que a pessoa creia na Bíblia, para a pessoa ler esses versículos isolados e crer no que ele está falando. E que está totalmente contrário ao que está na Escritura. A Bíblia, eu creio. Não está na Bíblia, é mentira. Viu? Não está na Bíblia, é mentira. Então, os apócrifos não estão na Bíblia. Então, os apócrifos é mentira. E é isso que ele está falando, não está na Bíblia, por quê? Porque a pessoa não vai ler o apócrifo, por quê? Porque é mentira, porque não está na Bíblia. Então vocês vejam que isso é um jeito desse sistema de aprisionar as pessoas, das pessoas continuarem no engano da religião e lendo a Bíblia, não a Escritura, mas lendo a Bíblia com versículos isolados, o que eles querem que lê, tá certo? Para as pessoas continuarem no engano da religião. Vamos continuar. Então, ponto número 4, o mistério da piedade explica que aquele que se manifestou em carne como filho foi Deus mesmo. Vamos ver em 1 Timóteo, não mais uma vez, 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Então vamos lá, vamos ler aqui. 1 Timóteo 3,16, tá? Vou até botar essa Bíblia mais para cá, porque essa aqui que eu tinha apagado. Ai, apaguei de novo, não acredito. Apaguei de novo, amados. Está de brincadeira, hein? Ai, ai, ai. Deixa pra lá, né? Fazer o quê? Vamos ler aqui, então. Fazer o quê? Vamos ler aqui. 1 Timóteo 3,16, né? Porque essa versão aqui, amados, tem... 1 Timóteo 3,16, tem várias versões dessa aqui, de 1 Timóteo. Vou mostrar aqui para vocês. A maldade desses copistas.
né? Que são os falsos judeus da ONU, que são maçons. Vocês vejam bem a maldade deles. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Aqui já está errado, porque Yahushua não está em religião. Aqui, ó, piedade é o correto. Tá? Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Tá? Então, vamos lá. Ele se tornou um ser humano. Foi aprovado... Ele quem se tornou um ser humano? Yahushua. Foi aprovado pelo Espírito de Yahweh, ou seja, o Espírito, que é Yahweh, que é o Espírito de Yahweh, que é o próprio Pai, aprovou o Filho. Então, se o Pai aprovou o Filho, é porque o Filho não é o Pai. Vocês vejam bem. Foi aprovado pelo Espírito de Yahweh, foi visto pelos anjos. Quem foi visto pelos anjos? Yahushua. Foi anunciado entre as nações. Quem foi anunciado entre as nações? Yahushua, pelos profetas. Foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro. Quem foi aceito por fé? Yahushua, porque pela fé em Yahushua nós somos salvos. E foi levado para a glória. Quem foi levado para a glória? Yahushua. Então vocês vejam. Aí aqui está. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, Yahushua, foi justificado em espírito. Yahushua foi justificado em espírito. Visto pelos anjos, pegado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. Certo? Então veja. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pegado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. Certo? Então vocês vejam bem. Aí, aqui está falando grande esse mistério. Tá? Aqui, sem nenhuma dúvida, é a grandiosa verdade revelada. Da nossa religião, não. Da piedade. Porque o que Yahushua veio anunciar foi o amor ao próximo. Foi primeiro o Pai, que ele amou, e o amor ao próximo. Aqui religião está errado. Tá certo? Tá? Eles botaram aqui justamente para a pessoa ir para uma religião. E o próprio Yahushua disse, né, em João 3,16, veja, você vê como é que está errado? Eu vou mostrar aqui, ó. Mateus 23, sempre mostro palavras de Yahushua. Mateus 23, 15. Olha, 15. Diz assim. Vocês vejam que Yahushua, ele combatia a religião. Isso aqui é a palavra de Yahushua. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Quem são os mestres da lei e fariseus hipócritas? Líderes religiosos. Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno que vocês mesmos. Aqui, ó, para a sua religião. Aqui está prosélito, 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 prosélito. Mas é para a sua religião. Tá certo? Então, vou botar aqui. Aí, ele está falando mistério, né? Então, deixa eu primeiro botar aqui sinônimos de religião. Vamos ver aqui. Sinônimos de religião. Crença, fé, doutrina, lei, prática, princípios, culto, devoção, fervor, piedade, respeito, reverência, veneração. Tá? Então vamos ver aqui sinônimo de prosélito. Seguidor, adepto, aderente, partidário, sectário, secais filho. Aliado, correligionário, confesso. Vocês vejam, seguidor, que segue a uma religião. Que eles botaram prosélito, tá certo? Só que o prosélito ali que está escrito é no sentido de ser adepto a uma religião. Aqui está seguidor. Seguidor de quê? Não é seguidor de Yahushua. Porque quem segue a Yahushua não segue uma religião. É seguidor de uma religião. Veja. Tá aqui, ó. Converter uma pessoa para a sua religião, que segue a religião. Fazer uma pessoa seguidora de quê? Só botaram prosélito para a pessoa não entender. Seguidora de uma religião.
Tá certo? Então, vamos aqui continuar o que o Miguel Ângelo vai falar. A palavra grega Eusébia. Grande é o mistério de Eusébia. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Então, veja bem. Grande é o mistério. Ele está falando que isso é um mistério. Só que a Escritura diz, amado, deixa eu botar aqui. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Onde está escrito? Revelado. Bíblia. Vamos ver onde é que está escrito. Ó. Lucas 12, 2. Vamos ler aqui Lucas 12, 2. Tem mais referência, mas vamos lá. Lucas 12. Veja bem. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, e Yahusha começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Veja, quem são os fariseus? Líderes religiosos. O fermento é o quê? A hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Veja, o oculto que não venha a ser conhecido. Então, vamos ver aqui esse nome de oculto. Oculto. Vamos ver? Escuso, obsconso, acaçapado, camuflado, coberto, disfarçado, dissimulado, encoberto, escondido, esconso, latente, obducto, solapado, sonegado, tapado, velado. Então, vocês vejam que é uma coisa que a pessoa não entende, que a pessoa desconhece. Veja, desconhecido, ignorado, incógnito, ignoto, inexplorado, invisível, secreto, clandestino, furtivo e revelado, recôndito, secreto. Veja, misterioso, sobrenatural, obscuro, misterioso, esotérico, extranatural. Então, vocês vejam que Yahusha disse que não há nada oculto. Veja, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser reconhecido. Então, vocês vejam que o Espírito revela o oculto. Não tem mistério, não tem segredo para aquele que está em Yahusha. Agora, no sistema religioso, o Espírito não revela. Então, ele fala mistério, mistério. Então, vocês vejam que aqui ele está falando que é o seguinte, ó, evidentemente grande é o mistério da piedade. Ou seja, o mistério aqui que ele está falando não é no sentido de ser uma coisa escondida, mas é uma coisa de grande é o mistério da piedade, ou seja, o que ele quer dizer assim, grande é o mistério da piedade, ou seja, grande é esse amor que a gente tem pelo próximo, que o próprio Pai nos dá, nos ensina a amar ao próximo com o seu Espírito, através do Espírito. Tá? Aí ele vai dizer, aquele que foi manifestado na carne, quem foi manifestado na carne? Yahusha. Foi justificado em espírito. Foi justificado em espírito, né? Ou seja, em espírito que ele foi justificado, como está aqui. Está aqui. Vou botar aqui. Lucas 3, 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida que é a grande mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Olha só, que eles botaram Deus, vocês vejam como é que eles estão fazendo. Esses copistas botaram Deus para a pessoa pensar que Yahusha é Deus. Ó, Yahweh foi manifestado em corpo, justificado no Espírito. Veja, como é que pode o próprio Yahweh justificar no Espírito? Vocês vejam bem, se ele é Espírito, como é que ele vai se justificar em Espírito? Se ele é o Espírito. Então vocês vejam, visto pelos anjos, ninguém jamais viu a Yahweh. O único que viu a Yahweh foi Yahusha. Então vocês vejam que não bate. Visto pelos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo e recebido na glória. Então vamos fazer o seguinte. Vou dar uma pausa aqui, porque já vai dar 30 minutos. E daqui a pouco eu volto, né?
a continuação desse vídeo, tá certo, amados? Então, por favor, curtam o vídeo, dê o like, tá certo? Se inscrevam no canal e acione o sininho para receber notificações. Compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade, tá? Amados, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.